Bom dia, boa tarde, alunos do quarto ano. Aqui quem está falando é o professor Matheus. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre artes. Vamos reforçar a aula anterior das histórias em quadrinhos. Vamos conhecer as primeiras histórias em quadrinhos pelo mundo e também aqui no Brasil. Na sequência, vamos treinar um pouco a arte do desenho, onde vocês vão aprender a desenhar algumas figuras, também a saber usar as cores quentes e cores frias nesses desenhos, ok? Uma boa aula. Ok, crianças, vamos lá. Origem das histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje foi publicada nos Estados Unidos em 1894 em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa história em quadrinho intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Maio. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela história em quadrinho francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Aí vocês podem ver na imagem os personagens dessa história em quadrinhos na foto. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Aí nós podemos ver na foto a evolução da personagem Mônica desde o ano de 1963 até o ano de 2013. As histórias em quadrinhos pelo mundo. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem várias personagens emblemáticas. Uma delas é Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota, de aproximadamente 6 anos de idade, possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa e se tornou-se um símbolo argentino. Outra história em quadrinho notável é Calvin and Hobbes, intitulada Calvin e Haroldo no Brasil, criada em 1985 pelo americano Bill Watson. As tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 1995.
Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Bem, criança, vimos aí algumas curiosidades sobre as histórias em quadrinhos, as primeiras publicações e as outras que vieram nas sequências. E é lógico, nós temos muitas e muitas outras histórias, ok? Ok, turma, chegamos ao momento bem divertido da nossa aula, que é o desenho e pintura. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Algumas cores são vivas, alegres, e outras menos vivas, tristes. Pela impressão que causam, as cores, além de primárias e secundárias, podem ser classificadas em quentes e frias. Cores quentes são as cores que se aproximam do vermelho. São cores de sensações leves que sugerem calor, luz, alegria, movimento, trabalho e ação. As cores quentes são o vermelho, amarelo, laranja. O vermelho, o amarelo e o laranja, embora sejam cores alegres, trazem cansaço e excitação. Não devem ser usadas em ambientes de repouso e estudos. Cores frias são as cores que se aproximam do azul. São cores menos vivas, tristes, que transmitem tranquilidade da mente, acalmam e provocam repouso e paz. As cores frias são azul, verde e o roxo. O amarelo e o roxo são considerados cores de equilíbrio, podendo ser frias ou quentes de acordo com seus sentimentos. Fique sabendo que o branco, o preto e o cinza são cores neutras. O branco é obtido pela mistura de todas as cores. O preto significa ausência de cor. O cinza é resultado da mistura do branco e do preto. Bem, crianças, eis algumas dicas que vocês vão poder utilizar para pintar os desenhos que vocês irão produzir de acordo com o ambiente e as cores que vocês desejarem, ok? Ok, turminha, agora vamos lá colocar em prática nossas pinturas, nosso desenho. Para isso você vai precisar do seu caderno de desenho. Pegue seu caderno de desenho, uma folha de papel ofício avulsa e vamos começar. Primeiramente você vai desenhar na parte de baixo da sua folha a água, representada aqui como se fosse a letra U, né? O nosso desenho vai ser um navio, ok? Então você vai fazer as ondas, a água do mar, ok? Próximo passo, vamos fazer o casco do nosso navio. Vejam que ele vai pegar as extremidades da primeira onda. É como se ele estivesse um pouco afundado na água, né? Ok? O terceiro passo, vamos fazer a parte de cima, o convés do nosso navio. É um pouco inclinado. Ok? Quarto passo, vamos fazer a chaminé, 2 chaminés e 5 janelas, né, arredondadas, que são características dos navios. E no quinto passo, nós vamos ter o navio pronto e pintado. Você pode pintar o casco de preto e fazer umas listas lá em cima na chaminé. E por último, vamos fazer a fumaça saindo da chaminé do nosso navio. Então, nós temos aí um navio bem moderno, bem bonitinho. Aí você pode fazer, colorir, colocar um sol, usar aquelas cores, né? Para representar o dia, você vai utilizar as cores quentes, né?
E se você quiser colocar à noite, você vai utilizar as cores frias como nós vimos anteriormente, ok? Ok, turma, espero que o primeiro desenho tenha ficado muito legal. Vamos para o nosso próximo desenho, vamos fazer um barco à vela agora. Primeiro passo, vamos desenhar as ondas, vamos fazer duas ondas, uma maior e outra menor, representado aí como se fosse a letra U. Segundo passo, vamos fazer as extremidades do casco do nosso barco à vela. Como se você fosse fazer parênteses, só que eles, como se estivessem surgindo de dentro da água, tá? Terceiro passo, você vai agora montar o casco do nosso barco à vela. Você vai ligar as duas extremidades com 3 linhas, né? De uma forma assim ondulada, ok? Quarto passo, vamos fazer o mastro, onde irá ficar o pano da nossa vela. Só subir uma linha, uma vertical e lá em cima colocar uma fitinha. O quinto passo, vamos fazer o travessão do nosso mastro, como se fosse a letra T. Faz um em cima e outro embaixo. Essa parte pontilhada, ela vai sumir, porque na hora que você for pintar o pano da vela, é como se ele fosse sumir. Só vai aparecer a extremidade de cima da fitinha e de baixo, ok? Que nós podemos perceber agora aqui o nosso barco à vela montado, tá? Colocar uma cruz aí, mas você pode usar sua criatividade, colocar outro desenho, pintar colorido, dependendo do seu gosto aí, tá? Colocar um sol, as nuvens, os pássaros, aí você vai usar sua criatividade, ok? Continuando, turma, com a nossa arte, vamos fazer um carro, tá? Vamos agora para a parte terrestre. O primeiro passo, vocês vão fazer uma linha na parte de baixo da sua folha, uma linha horizontal, ok? Próximo passo, nós vamos fazer o porta-mala do nosso carro. Pega da extremidade da sua esquerda e sobe. Próximo passo, vamos fazer a lateral do nosso carro conversível, ok? Faz como se fosse a letra U. Próximo passo, vamos fazer agora os aros, os dois aros e o capô do nosso carro. Vejam que o aro de trás ele é maior que o da frente, tá bom? Quinto passo, nós vamos fazer a capota do nosso conversível, o volante e o para-brisa. E o último passo, as rodas do nosso carro, ok? Aí você pode colorir ele, fazer bem bonito, colocar ele fazer uma estrada aí embaixo, lá atrás colocar uma paisagem, algumas árvores, nos prédios, aí vai ser da sua imaginação, tá ok? Muito bom, turma. Muito bom, parabéns. Queria estar aí para ver como é que estão ficando esses desenhos, deve estar ficando muito bonito. Vamos para o nosso próximo desenho. Agora vamos fazer uma igreja. Aqui vamos utilizar algumas formas geométricas, tá? Algumas figuras geométricas. No primeiro passo, você vai desenhar dois retângulos, um na horizontal e um na vertical, tá? Um na vertical vai representar a torre da nossa igreja. Próximo passo, vamos fazer o telhado da torre e o telhado da igreja, ok? E uma porta bem no meio da torre, meio que oval. Terceiro passo, vamos fazer as telhas. Podem fazer os risquinhos, representando a telha, as telhas, né? E o trinco da porta, a divisão, com um traço bem no meio e dois pingos.
quarto passo, vamos fazer as janelas, 3 janelas na lateral da nossa igreja, bem bonita. Quinto passo, vamos fazer a cruz lá em cima, tá? E uma janela bem no meio da nossa torre, com um círculo e a calçada de entrada para a nossa igreja. E tcharam, temos a nossa igreja. Tá? Aí vocês podem agora usar a sua criatividade para colocar outros desenhos para ficar mais incrementada a nossa igreja. Ok, turma? Está ficando bonito. Vamos para o nosso próximo desenho. Alguém adivinha? Alguém adivinha? Eles viveram há muitos anos atrás no nosso planeta. E eles faziam mais ou menos assim. Adivinharam? Vamos desenhar agora um dinossauro, tá bom? Vamos utilizar também algumas formas geométricas aqui, tá? Então, o primeiro passo você vai fazer um retângulo, quase que um retângulo, é um círculo com um retângulo, uma mistura aí, e puxar por debaixo uma linha curvando para cima, tá? Próximo passo, você vai fazer 2 triângulos dentro do rosto do nosso dinossauro e pintar bem no finalzinho desse triângulo de preto. Vejam que dá a impressão que ele está olhando para o lado e um olho é menor que o outro. E do queixo, puxar uma curva emendando com a primeira linha que nós fizemos, ok? Próximo passo, vamos fazer a boca. Da extremidade de baixo você vai puxar uma linha, um traço, representando a boca. E na curva de cima fazer como se fosse a letra M, né? Que seriam a parte pontiaguda da costa do nosso dinossauro. Quarto passo, os dentes e a primeira perna. Você vai fazer como se fosse 3 triângulos. E do meio do corpo, fazer como se fosse a letra C, puxando para baixo. Quinto passo, vamos fazer a perna e os 2 braços de cima, não é? Só puxar 2 linhas, uma de dentro do corpo e outra bem do peito do nosso dinossauro. E fazer a patinha dele, tá? Como se fosse um dedo de sapo, parecido, né? E o último passo, está aí o nosso dinossauro, né? Fazer os dedinhos e aí você vai incrementar e pintar ele da cor que você achar bem legal. Ok, turma? Ok, turminha? Parabéns! Chegamos ao nosso último desenho e é um desenho bem simples, fácil de fazer e é um animal muito bonitinho quando ele está pequeno e ele faz piu-piu. Alguém sabe o que é? Nós vamos desenhar um pintinho saindo do ovo. Então, o primeiro passo é nós desenharmos a casca do ovo, tá? Então, você vai fazer um semicírculo como se fosse a letra U. Próximo passo, você vai agora emendar a parte do ovo que foi quebrada, como se você estivesse fazendo alguns triângulos, né? Começa maior e vai ficando menor, ok? Próximo passo, dando um espaço da casca do ovo quebrado, você vai fazer um círculo na parte de cima, menor que a casca do ovo. Dá para perceber aí? Essa vai ser a cabeça do pintinho. Próximo passo, você vai fazer o corpo do pintinho, vai emendar, fazer 2, como se fosse 2 parênteses, né? Dando a impressão de que o pintinho vai sair do ovo, vai fazer um pinguinho para fazer o seu olho. Aí você vai apagar com uma borracha a emenda bem na frente do olho da cabeça. E aí você vai fazer como se fosse a letra M, ó, que é o bico do pintinho. E tcharam, temos nosso pintinho saindo do ovo.
Agora você só vai fazer a sobrancelha dele e as duas asinhas embaixo o ninho do ovo, tá? Bem bonitinho. Ok, crianças? Muito legal, né? Foi uma aula assim para nós relaxarmos um pouquinho nessa pandemia que está assolando a nossa cidade. Vocês também exercitaram um pouco da criatividade, o talento de cada um. Espero que tenha ajudado. E vou deixar na sequência algumas outras ideias, passo a passo, para vocês treinarem em casa e desenvolverem cada vez mais a sua criatividade. Tá bom? Um grande abraço, um beijo grande do professor Matheus.